Quando eu falo de... Quando a gente acha que, pô, agora a gente descobriu o problema. Agora achamos o que estava nos ferrando. A gente vê que tudo isso que eu estou citando aqui, ainda, nós estamos com 17 dias de governo Trump. É a ponta do iceberg. Esse dinheiro, o controle desse dinheiro, ele chegava não só ao ponto de querer fazer transformações sociais, como a gente está vendo, controlar a mídia e whole of society. A gente está falando de dinheiro que chegava à tentativa, muitas vezes bem sucedida, de derrubadas de governo e mudanças de regime. Quando eu estou falando do deep state, dos burocratas não eleitos da esquerda incrustados no governo, eu estou falando de pessoas que são inconformadas com o nosso movimento político. Eles não se conformam. E a gente está começando a entender a extensão. Veio a informação hoje, publicada pelo jornalista Michael Schellenberg, o mesmo dos Twitterfile Brasil, de que o deep state americano estava envolvido em uma tentativa de tirar o Trump do poder. Vejam a notícia. Michael Schellenberg dizendo. A denúncia dele é que a USAID e a CIA, a USAID é um braço da CIA, tá? Só para vocês entenderem. Eles estavam por trás do impeachment do Trump em 2019. E a explicação deles é que o agente da CIA, que serviu como denunciante no impeachment do Trump, se baseou para fazer a denúncia em um relatório do tal do Projeto de Relatório sobre o Crime Organizado e Corrupção, o OCCRP, que é um braço de quem? Da USAID. Para basear, eles utilizaram esses caras para basear a denúncia que inventou um monte de mentiras sobre o Trump. Esse é o mesmíssimo... Eu só quero que você entenda o seguinte. Vejam, existe esse órgão fez uma parceria com um relatório que inventou um monte de mentira que foi utilizado como base para o impeachment do Trump. Este é o mesmíssimo grupo que fez a parceria com o TSE, que financiou todo o complexo industrial da censura no Brasil, que treinou os integrantes do TSE para se livrar, como se livraram nos Estados Unidos de Trump, se livrar no Brasil de Bolsonaro. E qual é a consequência disso? A gente está aprendendo que, assim como nos Estados Unidos em 2020, não foi a nossa democracia, o nosso povo, que escolheram o nosso presidente. Ora, nas palavras do Mike Pence, se não fosse a USAID e o governo Biden, o Bolsonaro ainda seria presidente. As palavras não são do Paulo Figueiredo, são de um ex-funcionário do Departamento de Estado americano, que é justamente quem está desvendando e denunciando essas coisas. E os dados são públicos. Não tem teoria da conspiração, não tem fake news, não tem discurso do ódio. Qualquer um pode acessar o relatório da Civilization Works sobre o complexo industrial da censura no Brasil. Entrem vocês, baixem vocês. Aliás, Suheli, por favor, bota o link no meu Truth Social, o link deste relatório para as pessoas. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Elas vão ver que o complexo industrial da censura, vão ver que a National Science Foundation deu $200 mil à Universidade George Washington em 2022 para combater a desinformação no Brasil. Abre e fecha aspas. A gente vai ver, como eu disse, a Embaixada dos Estados Unidos doando o que hoje seriam, sei lá, R$150 mil
para o Instituto do Felipe Neto em 2023. Depois, mais R$500 milhão entre 2023 e 2024, nos valores atualizados em dólar, para a ONG Redes Cordiais, que, junto com o Instituto Vero do Felipe Neto, foram convidados pelo STF para um encontro cujo objetivo era aproximar a justiça da sociedade brasileira. Entende? Quando eu falo whole of society, sociedade inteira. Então, para o STF não fingir que é uma coisa de baixo para cima, eles falam, estamos dialogando com a sociedade. Quem está por trás da censura do STF? O dinheiro americano. Quem está por trás da sociedade, das ONGs? O dinheiro da USAID. A National Science Foundation também deu mais de 5 milhões e 700 mil dólares. Quase 30 milhões de reais entre 2021 e 2024 para a ONG Medan. Falei ontem sobre isso, para abrir aspas, criar ferramentas de verificação de fatos acadêmicas de colaboração comunitária, combatendo o ódio, o abuso e a desinformação com parcerias lideradas por minorias. E de quem é essa ONG que recebeu mais de 30 milhões de reais? Fez parceria com quem? Com o TSE do Alexandre de Moraes. Criou o projeto Confirma 22, uma parceria para contra-desinformação. Já falei aqui, o dinheiro do TSE, do USAID, indo para o Sleeping Giants. O que era o Sleeping Giants? Um perfil no X, no Twitter na época, que mesmo assim conseguia cancelar patrocinador da Jovem Pan, pediu a minha cabeça. Teve sucesso pedindo a cabeça de muita gente, até que no final entrou o Ministério Público, a Pan arregou. E a única emissora que dava espaço para a nossa visão, para a visão de metade da sociedade brasileira, pelo menos metade, arregou, foi destruída. E tudo isso por amor? Não. Tudo isso recebendo dinheiro americano para implementar a censura no Brasil, dinheiro da esquerda americana. Então entendam, o que eles estavam tentando replicar no Brasil, ou melhor, o que eles replicaram no Brasil foi precisamente o que eles já tinham conseguido fazer nos Estados Unidos. Desgastaram o presidente, censuraram nos Estados Unidos, através das Big Techs, todo um movimento político, permitiram uma eleição fajuta, calaram todos os que contestaram essa farsa e conseguiram, com isso, levar ao poder e receber uma quantidade sem limites de dinheiro, que é o que eles estão recebendo hoje. Porra, nós somos muito otários. Isso aconteceu debaixo dos nossos olhos. Aconteceu debaixo dos olhos do presidente Trump. Aconteceu debaixo dos olhos do presidente Bolsonaro. Vem acontecendo debaixo dos olhos de nós brasileiros. Agora, eu sempre digo, quem caiu no 6 de janeiro nos Estados Unidos não tinha culpa. Aquilo foi razoavelmente inédito no Ocidente. Quem caiu no 8 de janeiro no Brasil teve culpa. Quem hoje, depois de tudo que está sendo revelado, continua caindo no golpe da... E todo mundo, cara, o que me desespera, porra, outro dia eu tava falando isso com o Rica Perrone, eu tava falando isso, contei isso pra vocês, cara inteligente, bem informado, e ele não sabia de que nada disso existia. Parece que é uma teoria da conspiração do Paulo Figueiredo. Eu tô dizendo pra vocês, esse é o assunto central nos Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos está tuitando a respeito desse assunto como o maior escândalo de todos os tempos. E o Brasil tem um papel enorme nesse troço. Ontem eu conversei com a diretora de jornalismo de uma grande emissora de televisão no Brasil. Não foi a Globo. E ela não tinha ideia do que estava acontecendo. Cara, é desesperador. É absolutamente desesperador. E isso está acontecendo debaixo dos nossos olhos, não é desde o Trump. O Trump e o Bolsonaro foram eleitos para demolir um pouco dessa estrutura que tinha sido criada, mas eles não sabiam o que tinha por baixo. Cara, agora, isso é antigo. Pra vocês terem uma ideia do tamanho da USA, até a mãe do Obama trabalhou nesse negócio.
De novo, não é teoria da conspiração, não. Tá no site do Paulo Figueiredo Show. A mãe do Obama trabalhava nesse negócio. Projetos financiados pela CIA, revelado conexões da mãe do Obama com a USAID, projetos financiados pela CIA durante a Guerra Fria. Cara, eu não tô reconhecendo o Paulo Figueiredo Show, porque parece que eu virei o Alex Jones, eu me sinto o Alan dos Santos, parece que eu tô trazendo aqui as coisas... Cara, isso eu tô publicando, eu não sei, até queria ver de onde... Foi o Mike Benz que relatou e mostrou de onde vem isso. O que eu tô falando são coisas públicas. Todo mundo sabe que eu não sou o jornalista que, pô... Eu não sou o jornalista que dá o furo, dá pra dizer assim. Eu sou o cara que eu sou o último a acreditar nas coisas, mas isso aqui tá revelado, tá aberto. É coisa que vai estar na... Nossa, se a Wikipedia ainda fosse uma coisa séria, ia estar na Wikipedia. Eu vi esse post aqui no X, queria mostrar para vocês. Esse post, créditos a esse Leonardo Dias, mostra um compilado das ações de financiamento feita por órgãos do governo americano a ONGs que atuavam no Brasil. E o que fica claro é que a gente precisa de maneira urgente abrir essa caixa preta no Brasil. E para isso, a CPI protocolada pelo deputado Gustavo Gaira, o pedido de abertura de CPI, é fundamental. Absolutamente fundamental que os deputados investiguem. O João não botou o valor aqui, mas o valor que eu vi eram centenas de milhares de reais, de milhões, perdão, centenas de milhões de reais indo através da USAID para o Brasil. Para onde? Claro, né? A gente precisa... essas iniciativas, tem várias legítimas de pesquisa, desenvolvimento e tal. Mas no meio delas é que se disfarçam as iniciativas problemáticas. O próprio Mike Pence me disse isso, inclusive. Os caras não colocam no título da doação tantos milhões de dólares para mudar o regime no Brasil e levar o Lula ao poder. Tem um nome normal, bonitinho, passa despercebido. Ferramentas de aprimoramento institucionais e democráticos. Está no meio disso. Aí você vai olhar para onde o dinheiro vai, e é por isso que é necessário que o Congresso do Brasil investigue essas instituições. Eu estou indo para Washington agora, na semana que vem, vocês verão todos os Paulo Figueiredo shows na semana que vem de Washington, e um dos assuntos centrais dos quais eu vou tratar lá, nos meus encontros, são justamente esses. O que a gente descobriu? Descobriu que se a gente jogar uma simples palavra Brasil, você encontra, tá aqui o número, 14 milhões de dólares em contribuições e bolsas do governo americano para as instituições de caridade no Brasil. Mas esse é o valor só para instituições de caridade. Isso é muito sério, gente. Esse, pra gente no Brasil, é o maior escândalo que a gente já viveu. A gente está falando de interferência estrangeira no funcionamento da democracia brasileira debaixo dos nossos olhos. Isso é grave, isso é crime de traição. Muito, muito sério. A imprensa não vai investigar. E 90% dos deputados da oposição sequer entendem o que está acontecendo.